Eu vou ver se eu consigo gravar, na verdade. Aí tá gravando. Pegar o link depois, aí eu compartilho. É até melhor que fica gravado. Claudinha, então, muito bom dia. Obrigada por você estar aqui. Estamos na imersão online Intenções 2026. E aí, logo no início aqui do material, eu coloquei um versículo que é: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Então, Deus tem planos de paz e de esperança, né, para nós, né? Então, muitas vezes a gente fica ansiosa, né, pensando no que vamos fazer, se vai dar certo ou se não vai, mas ele tem planos, ele já tem planos para nós, né? A gente tem que pedir para que os planos dele sejam alinhados com os nossos planos, né? Eu acho que esse que é um desejo que a gente tem, né? De que isso de fato aconteça. E na Bíblia tem a história do rei Ezequias, que ele ia morrer, né? A morte dele já estava preparada, né? Digamos assim. E ele clamou a Deus que ele não queria morrer. Ele pediu com muita fé. E Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida depois desse episódio, né? E assim como aconteceu comigo, né? Minha filha está aqui muito pela fé e porque a gente clamou demais, assim, né? Muito choro, muitos pedidos, muitas. E Deus, ele se comove, né? Com o coração grato e com o coração que se quebranta diante dele, né? Diante de algum pedido. Então, por mais que às vezes tenha alguma coisa que a gente sonha e deseja, que não esteja nos planos de Deus, se for algo que é muito forte ali no seu coração, e se você tiver muita fé, eu creio que Deus muda esse destino, né, esse episódio. Então, a proposta aqui do primeiro dia, serão 3 dias, né, é que eu coloquei aqui, né, hoje vamos olhar com ternura o que aconteceu em 2025. Nem tudo precisa ser entendido, algumas coisas só precisam ser nomeadas, acolhidas e liberadas. Nossa atitude não é de julgamento, mas de reconhecimento. Tipo, o que me fortaleceu, né? O que me cansou, o que eu quero carregar no coração e o que eu quero deixar ir, né? Ao final, vamos escolher uma palavra que simbolize o encerramento desse ciclo, né? Como se a gente estivesse encerrando mesmo esse ano, né? Você dá uma finalização para ele, entendendo que ele está acabando, que você fez, né? Muitas coisas que você planejou, você conseguiu realizar, mas também vieram muitas coisas que não estavam nos nossos planos e que foi magnífico, né? Que foi, assim, surreal as experiências que a gente vivenciou, né? E no material de apoio tem uma linha do tempo que fala dos últimos 12 meses, né? Então, essas coisas eu vou pedir para vocês fazerem depois do encontro, né? Não dá tempo da gente fazer aqui, porque vocês também têm que pensar. Mas se der para fazer entre hoje e amanhã, seria bom, porque daí a gente dá um prosseguimento, né? Mas colocar assim, janeiro, né? Tem até, eu tenho uma agenda em papel, e aí às vezes no início, assim, do mês, tem aquela folha que você faz anotações. Então, geralmente as coisas assim mais marcantes eu sempre coloco no começo, tipo assim, foi um evento tal, então eu fiz tal coisa, ou eu viajei para não sei onde com os amigos, né? Tipo, em janeiro desse ano, a gente tinha feito uma viagem com um casal de amigos nossos, e foi muito legal a viagem, foi de 4 dias. Então, ela é uma das coisas que está lá marcada, né? Que a gente fez uma viagem. E aí, você colocando isso mês a mês, quando chega, né, no final do ano, você olhar para esse papel que você anotou, você fala, meu Deus, quanta coisa eu fiz. E não vai dar para colocar tudo, muitas coisas, né, elas vão ficar perdidas, porque elas vão acontecendo ali no dia a dia, que você até agradece, até lembra, mas ela não é uma coisa assim grandiosa, é uma coisa ordinária, mas que a vida está acontecendo, né? A vida nossa, ela é em movimento e ela vai acontecendo, né? Então, eventos, conquistas, perdas, aprendizados, pessoas que a gente conheceu e que elas marcaram, né, nosso ano, né, digamos assim. Tipo, coisas que a gente fez, então, nós mesmos, né, Claudinha? Foi muito legal, assim, esse ano, né, os encontros, né, que a gente teve, a conexão, né, que a gente teve durante o 2025. Então, sempre tem ali 2 ou 3 pessoas que geralmente não fazia parte do seu ciclo, e aí elas se conectam com você de alguma forma, assim, interessante, né, de contribuição, de agregar mesmo,
E aí eu acho que é importante pensar nessas pessoas também, sabe? O que essas pessoas trouxeram, né? O que você conseguiu contribuir com essas pessoas, o que elas conseguiram contribuir com a sua vida, né? Então, porque isso também é... E tipo assim, para essas pessoas entrarem, talvez outras... Não é que elas saíram, né? Não cabe todo mundo, a gente não tem tempo para todo mundo, né? Então aí outras pessoas vão se distanciando, mas num processo muitas vezes natural, não que a gente fizesse um movimento para afastar, né? Mas que isso também faz parte, né? Da, da nossa história, né? Da nossa trajetória. E antes da gente continuar, eu queria queria falar aqui para vocês. Eu até anotei aqui. São 4 coisas que eu acho que elas são muito importantes a gente pensar antes da gente começar a pensar nos nossos sonhos, nossos projetos do ano que vem. Tem a identidade, a capacidade, o merecimento e a feminilidade, né? Quando a gente está falando dessas 4 coisas, a gente saber a nossa identidade, quem somos nós, é o nosso autoconhecimento, né? Porque se nós sabemos quem somos nós, qual fase nós estamos, então, por exemplo, nós somos mulheres, né, 40 mais, mulher 40 mais, né, que está no climatério, às vezes já está na pós-menopausa, né, já está em outra fase, mas que isso também requer um cuidado diferente, um cuidado especial, um tipo de alimentação diferente, um tipo de sono diferente. Então, quem somos nós nessa nova fase e o que faz sentido ou não? Depois dos 40, eu tenho 42, eu tenho percebido que é muito difícil para mim, é um esforço muito grande eu ter que fazer coisas que elas não fazem sentido para mim. Uhum. Então, quando a gente faz coisas que elas não fazem sentido, é uma coisa assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu aceitei fazer esse negócio? Que não sei o que, não sei o que, mas isso aqui não combina mais comigo. Ah, não é porque eu fiz 10 anos que eu tenho que fazer até eu morrer, sabe assim? Então, isso começa a incomodar e a pesar, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, né? De quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão, né? A Paty fala sempre disso. Quem é você nesse novo mundo que vivemos, né? Nesse novo mundo cheio de IA, o que você deseja, né, fazer, o que faz sentido para você. Então, isso tem muito a ver com a nossa identidade. E a nossa identidade, né, para mim que creio em Jesus, ela está firmada em Deus, né? Então, quem somos no mundo? Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que Deus queria para o mundo? O que Deus pensou, né, que nós viéssemos aqui no mundo para fazer? Ele pensou que a gente tem que vir para ter o coração dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que a gente valorizasse mais as coisas que são importantes para Deus, que seriam as coisas do reino, do que as coisas da terra. Porém, muitas vezes, e por diversas fases da nossa vida, a gente só valoriza as coisas terrenas, né? Ah, a viagem que eu fiz, o evento que eu fiz, o lugar que eu fui, né? O não sei o quê, o carro que eu quero comprar, a casa que eu quero conquistar, e não tem nada de mais disso. Mas isso para Deus são coisas secundárias. O que Ele espera de nós é que a gente toque almas, né? Que a gente toque pessoas, que a gente traga mais pessoas para conhecer quem é, né? Quem é Jesus, mas não só para isso. Com a sua vida, com o seu exemplo, o jeito que você faz as coisas, as pessoas se inspirar em você. Porque se você consegue aplicar aquilo que Jesus ensinou, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: essa pessoa tem alguma coisa diferente. Como é que ela consegue falar desse jeito, ser calma? Quando eu conheci você, Claudinha, eu ficava me perguntando isso. E, gente, essa mulher é tipo assim, ela é tranquila, ela é calma, essa voz, né? Então, assim, a gente se inspira, daí a gente fala assim, quero conhecer mais dessa pessoa. Isso chama a atenção, né? Da pessoa. E quando você me conheceu, você já falou para mim, né? Que você falou assim, nossa, quando eu olho para você, eu lembro de como eu era antes. E quando eu Exato. olho para você, eu tenho a visão do futuro, né? Como eu quero ser daqui a pouco. O que eu tenho trabalhado em mim para chegar nisso, sabe? Então é isso que ele quer, né? Na minha concepção, que eu entendo, né? Que a gente se aproxime das pessoas, mas que a gente saiba qual é a contribuição, que a gente seja intencional, mas não só intencional, né? Coracional, né? Que a gente seja assim, tipo assim, tá?
eu me conectei com essa pessoa de alguma forma. Por que eu me conectei com essa pessoa esse ano? Né, o que eu preciso aprender com essa pessoa e o que eu posso ensinar para essa pessoa, né? Porque senão a gente fica conhecendo as pessoas assim, ah, e tal, fulano é legal, né? Tipo, e você não consegue entender, igual quando a gente tem 20 anos, a gente faz muito isso, né? Mas quando a gente tem 40, não faz mais sentido fazer isso. Não é, Claudinha? Exatamente. A gente precisa começar a entender o que me liga a essa pessoa. Uhum. Então, assim, é bom estar só. Mas esse bom estar, por quê? Porque às vezes a gente precisa estar com aquela pessoa para aprender algo. É algo que nos falta, algo que não é só que falta em mim, mas assim, algo que eu ainda não refleti o suficiente, né? Isso. Não para analisar. E aí essa pessoa, ela de repente mostra, né? Igual quando eu conheci a Flávia no parquinho, eu falei, meu Deus, como é que ela consegue falar calma com esses meninos desse jeito? Eu falei, não, eu preciso me conectar com ela. Então foi totalmente intencional, porque tinham milhares de mães ali no parquinho. E tem várias delas que eu me conectei em algum momento. Mas especificamente, no caso da Flávia, né, que você também conhece, foi por causa disso, o jeito de se comunicar, né, uma comunicação não violenta, porque na minha concepção, a minha comunicação, acho que ainda é um pouco, mas já foi muito mais violenta, né, então, você prestar atenção nisso, pedir uma coisa por favor, pega não sei o que pra mim, tipo, não, oh, escuta, você poderia por gentileza pegar tal coisa pra mim? Aí a gente vai esquecendo das palavrinhas mágicas que a gente ensina para os filhos, né? Vai esquecendo, você fala assim, ah, tudo bem, a pessoa já convive ali comigo, né? Ela sabe que eu estou pedindo com educação, né? Não, você vai treinando a ser uma pessoa gentil. Por exemplo, aí falando aqui da feminilidade, né? O jeito de falar, o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, isso tem muito a ver com o que é inerente à mulher, né, com a feminilidade da mulher. Tanto que quando a mulher tem muita energia masculina, você olha para ela, se você não vê que ela olhar para o rosto assim, você pensa que é um homem pelo jeito de caminhar, de falar, de agir, né? Como que você, sendo uma mulher forte, corajosa, você traz essa feminilidade? É treinando, você tem que treinar, você tem que andar com pessoas que são assim, porque daí você vai vendo, a gente vai copiando as pessoas sem perceber, né? Tem até gente que fala que quando o casal fica muitos anos juntos, eles parecem irmãos, É, porque você pega muito do marido, o marido pega um pouco de você, e meio que vocês vão trocando, aí quando vai passando muitos anos ali, parece que vocês são ali, tem a mesma sinergia, fica uma coisa assim, né, não sei explicar. Eu acho que meu marido, quando me conheceu, ele era mais tranquilo, hoje ele é mais assim, sei lá, mais... E eu era muitíssimo mais agitado, eu ainda sou, mas eu era mais, mas ele dá uma, sabe, ele dá uma segurada assim nas minhas, como é que fala? ideia. Ímpetos, assim, né? E eu acho que aí a gente vai, de alguma forma, colaborando, mas para a gente prestar atenção, né? Se você deseja ser uma mulher, se você deseja, né? Porque também se a pessoa não quiser, tá tudo certo também. Mas, assim, no meu caso, isso foi uma coisa que começou a pegar muito, principalmente depois que eu tive uma filha. Porque ela, como menina, se inspira na mãe como mulher. Ela vê como que eu me comporto. Ela perguntou assim para mim ontem, mãe, um dia ela perguntou assim, mãe, por que que você tem muitas amigas? Aí eu, para você ter para você ter boas amigas, não é muitas filhas, são boas. Você tem que ser uma boa amiga. Para você ter boas amigas, você tem que ser boa amiga. Aí ontem ela me perguntou assim, porque a gente ficou lá embaixo, lá no parquinho, Papai Noel, não sei o que, eu conversei com um monte de gente, né? Conheço muita gente daqui as mães, né? Aí Uhum. ela falou, mãe, por que que tem muita gente que gosta de você? Daí eu falei para ela, você acha que tem muita gente que gosta de mim? Daí ela fez assim, ó, Aí eu falei assim, ah, a gente gosta das pessoas, né, filha? Nós temos esse dentro de nós, é algo que faz com que a gente se interesse pelas pessoas, com que a gente possa gostar, amar as pessoas. Se a gente faz isso, trata bem, acolhe, as pessoas vão querer fazer o mesmo pela gente. Por isso que eu falo para você, quando você tá lá na escolinha, que você não pode ser violenta com os amigos, morder, empurrar, gritar. E também eles não podem ser violentos com você. Eles não podem, porque às vezes elas chegam e falam, fulano tampou minha boca. Eu falei, eles não podem tampar sua boca,
Eles não podem te empurrar, não podem te xingar. Esses são comportamentos violentos. Se a gente é violento com as pessoas, elas não vão querer ficar perto da gente. Então, quando a gente é carinhoso, acolhedor, gentil, generoso, aí as pessoas querem se aproximar da gente. Dela, tá, igual o porco, né? E tem um livrinho do porco que chama E se o porco? Que o porco é, tipo, ansioso, só que ele é muito gentil, extremamente generoso e muito divertido. Aí ela, igual o porco. Eu falei, igual o porco. E, e, e aí você vai se pegando nessas perguntas e fala assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E as pessoas se conectam desse jeito, né? Porque a gente vai vivendo no dia a dia, você vai meio que no automático ali, né? E aí a criança, ela tem esse olhar mais aguçado. Então, pra gente, um convite para a gente pensar um pouco mais nisso, né? Como você traz essa feminilidade para o seu dia a dia. A questão da capacidade, né? Quais são as capacidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, que eu posso, de alguma forma, contribuir com alguém. E o merecimento. E eu acho que esse é, assim, ele é muito forte, porque a maioria das mulheres, elas não conseguem ter essa coisa do merecimento muito aguçado. O homem, ele não tem esse problema. O homem, quando ele é convidado para falar de algum tema, ele não sabe do tema. Ele, que dia que é? Não sei o quê. Aí um dia antes ele olha lá, monta alguma coisa bem rápido, chega lá, ele desenrola, fala, a mulher fica, mas eu não sei esse tema direito, não sei, mas será que essa apresentação tá boa? Será que o pessoal vai gostar? Minha roupa, será que as meninas vão ficar me reparando? Meu cabelo, será que posso ir com meu cabelo natural? Eu tenho que fazer uma escova, minha unha eu não consegui ir no salão, minha sobrancelha, não, gente, eu não sei desse... E aí a gente vai colocando tantos empecilhos e tal. Não, a pessoa me chamou para estar no palco, mas eu não mereço estar no palco. Ela me convidou para criar um negócio, mas eu não mereço estar ali. Eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade, eu não me identifico com isso. Então, essas coisas vão acontecendo simplesmente porque a gente não sabe quem a gente não trabalha as nossas capacidades, então como a gente não sabe quem a gente não sabe das nossas habilidades, e isso vem para a questão do merecimento, né? Então, se você não consegue, né, achar que você merece alguma coisa boa, vai ser muito difícil você sair do lugar que você está e sonhar com coisas principalmente grandiosas e ter energia para fazer essas coisas grandiosas. Então, por exemplo, se você tem um sonho e aí você precisa de mais dinheiro e você tem uma habilidade e você precisa criar algo para que essa habilidade te rentabilize, para que você alcance os seus sonhos, você só vai conseguir fazer isso se todas essas coisas estiverem muito fortes dentro de você. A sua identidade, quem é você, as suas capacidades e o seu merecimento. Porque daí isso vai fazer com que você amplie a lista de sonhos que você tem, principalmente aquelas que precisam de dinheiro, né? Mas se a gente não tem essa coisa do merecimento, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o mais importante, né, antes de qualquer coisa, é pegar esse restinho de dezembro aí e se avaliar, sabe? Vai para um lugar tranquilo, observa a natureza, né? Vai ali se olhando, pensa um pouco na sua história, na sua trajetória, coisas que você gostava de fazer quando você era mais jovem, né? Ou criança. Tem gente que até fala que as nossas maiores habilidades são coisas que a gente gostava mais de fazer quando a gente era criança. Eu, por exemplo, nunca gostei de brincar de casinha, de boneca, nunca gostei quando eu era criança. E aí tinha uma vizinha que adorava brincar comigo, aí minha mãe meio que me obrigava a brincar com ela, porque ela era amiga da mãe dessa menina. E eu não gostava da menina e não gostava de brincar. E eu tinha que ficar lá, daí eu falei assim, a gente pode brincar de outra coisa agora, Meg? Que eu não gosto de brincar. Não, eu quero brincar de casinha. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu gostava de bolinha de gude, carrinho de rolimã, soltar pipa, futebol, eu gostava dessas coisas, eu gostava Jogo de... de tabuleiro. Isso. É E muito aí... emocionante. É o quê? Muito mais emocionante. Não é? Eu gostava dessas coisas. Aí eu falo assim, cara, então quer dizer, você é uma pessoa, assim, uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais aventureira, e aí você vai percebendo essas coisas que elas já estavam dentro de você e que por algum motivo elas foram sendo apagadas, né? Igual a Claudinha estava me contando aqui no off, né? Dessa coisa da família, de mudança, né? Dessa coragem, né? Que a gente tem de desbravar, de fazer algumas coisas assim. Então isso está dentro de nós. Por que que em algum momento a gente perde isso, né? Até eu conheço uma menina
que ela tem uma história super forte em relação à saúde, que ela teve que fazer tratamentos diversos, assim, para um problema de saúde, até fora do país, muito dolorido, tratamento muito dolorido, e ela não consegue, tipo assim, tem dificuldade de falar em público. Aí quando eu fui conversando com ela, eu falei: "Cara, você é extremamente corajosa", porque teriam pessoas que, sabendo da dor que é esse tratamento, a pessoa ia falar: "Eu não quero mais fazer, dói demais". Você foi lá, você enfrentou, você, né, você tem que trazer essa coragem para as outras áreas da sua vida. Então a gente anula o que a gente já fez na nossa história, porque às vezes é muito dolorido o que a gente fez, o que a gente passou, conta a nossa história totalmente errada, né, tipo, se vitimizando muitas vezes, e É. não pega a força que há naquilo que você fez para realizar outras coisas que você quer fazer. Então, o meu convite hoje é esse, para a gente olhar para esse material aqui Uhum. e pensar nessas coisas aqui, ó, que eu pedi para colocar, pensar uma palavra, né, do ciclo, eventos, conquistas, perdas e aprendizados desse ano. E aí tem aqui do exercício 1, perguntas de apoio, né? Qual foi a decisão mais sábia que eu tomei esse ano? O que me fez sentir viva? Pelo que sou profundamente grata. E qual foi o maior desafio e o que eu aprendi com ele? O que aconteceu, né? O que aconteceu nesse desafio? Como eu me senti? Quem estava comigo? Como posso celebrar essa conquista hoje, mesmo que ela foi pequena, se eu não celebrei em nenhum momento? E aí você pode até colar, né? Porque quando a gente visualiza, fica mais forte na nossa mente, uma imagem que represente esse momento, sabe? Os momentos, uns 2 ou 3 momentos do ano que foram muito marcantes para você, muito fortes, né? E, e aí, tem também uma folha de frases iniciadas, né? Eu não quero levar para 2026. Então você pode pensar em 6 ou 7 coisas, 10, quantas coisas você quiser. Fala assim, eu não quero levar para 2026 a procrastinação, eu não quero levar para 2026 a reclamação, né? Tipo, ficar reclamando das coisas, né? E aí você vai colocando coisas que você quer deixar, né? E até a Claudinha me ensinou um negócio de colocar, fazer uma cartinha, e tá aqui também, né, tipo um ritual simbólico. Você faz uma carta com tudo que, tipo, tá travado, que você queria falar e não falou, coisa que você queria que acontecesse na, sei lá, que não, coisas que você não queria que acontecesse e aconteceram. Você coloca tudo nessa carta, e eu moro em apartamento, então, tipo, eu rasguei. Mas você pode queimar se você mora no sítio, né, você pode fazer do jeito que você quiser, rasgar bem pequenininho, é como se você estivesse fazendo uma coisa assim, tirando de você e jogando fora. Como quando a gente faz terapia, né? Que a gente vai ali falando, aquilo vai fazendo sentido e também vai saindo de dentro da gente, e aí depois no final o terapeuta ali fala alguma coisa que faz sentido, e aí você vai meio que entendendo você ali naquela situação, né? Então esses rituais, eles são importantes também, tá? E aí, é... e aí o que eu acho que é muito legal, né, a gente fazer, tem alguns filmes, né, que eu posso indicar para vocês sobre aquelas coisas que eu falei da identidade, da feminilidade, do merecimento e da capacidade. E aí eu queria também falar um pouco que nós somos naturalmente conduzidas pelos nossos sentimentos, né? Então, quando a gente visualiza uma coisa, então, por exemplo, teve um episódio esse ano de um rapaz que deu muitos socos no rosto de uma menina e vazou esse vídeo. Eu, quando comecei a ver, aquilo começou a, tipo, eu não consegui ver o vídeo inteiro, porque aquilo, assim, eu tinha vontade de entrar no vídeo e assim, agarrar ele, assim, tirar ele de lá, de fazer aquela coisa ali com ela, me dava um desespero, eu queria tirar ela daquela cena, foi uma coisa assim, aquilo mexeu comigo muito fortemente. Então, quando a gente vê coisa boa, a gente tem bons sentimentos, e quando a gente vê coisa ruim, aquilo também mexe conosco, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente fica inquieto, assim, com coisas que a gente vê, ou com coisas que a gente... Mas a gente não sabe muito bem como agir. Então, tem filmes que eles falam de determinados temas que eles podem nos ajudar nesse processo, né? Então, ó, minha bebê acordou aqui, gente. Tudo bem, amor?
Oi, linda. Olha o seu leitinho ali, ó. Mamãe quer amarrar o cabelo. Então, o que eu falo é que, assim, é sempre bom a gente olhar um pouco ali a sinopse do filme, antes da gente assistir, e ver se aquilo que está passando naquele filme vai ser uma coisa que vai te fortalecer. Porque é muito ruim, eu, por exemplo, desde a pandemia, eu parei de assistir jornal, noticiário. Assim, é óbvio que muita coisa a gente fica vendo, fica sabendo por causa do Instagram, por causa do WhatsApp, que as pessoas mandam e tal. Mas eu não assisto. E aí a minha sogra fala assim: vocês são dois alienados, como que vocês não sabem de nada que tá acontecendo no mundo? Que não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu fico assim, meu, mas ficar sabendo coisa ruim pra me deixar mal. Aí esses dias eu inventei de assistir. Nossa, faz tanto tempo que eu não assisto Fantástico, vou assistir o Fantástico. Menina, passou um cara que ele levou a menina pro não sei o quê, sabe, uma coisa ruim e tal, né, fez coisa com ela e não sei o quê. E eu fiquei sonhando com essa notícia a noite toda. Eu não dormi direito. Eu falei, não, eu não posso assistir isso aqui, porque minha mente absorve muito rápido, sabe, as coisas ruins. Não, filho, tá abaixo. E aí, eu acho que é importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Que coisas que eu posso ver e que eu posso assistir que vai me fortalecer, que vai trazer um pouco aquilo que eu gostaria de fazer ou aquilo que eu gostaria de ser, né? Principalmente aí no ano de 2026. E aí, no fechamento aqui do dia 1, ele pede para falar em uma frase ou uma palavra o que você escolhe para encerrar o ano de 2025, né? E coisas que representaram 2025. Então, de repente, por exemplo, eu fiz um primeiro evento que, tipo, eu organizei, você também fez, né? Então, isso para mim é uma coisa bem representativa, né? Eu ter feito os 42 quilômetros é uma coisa representativa. Para mim, ter chegado no meu 5º ano de casada é uma coisa representativa, né? Porque quem já foi casado, quem é casado, sabe que não é simples ser casado, né? Você precisa se dedicar, querer muito, fazer as coisas, né, acontecerem, conversar muito. Então, para mim é uma vitória. Ver minha filha, né, crescer, vai fazer 4 anos já em janeiro, então é logo em janeiro o aniversário dela. Então, todas essas coisas no meu trabalho também, né, esse ano eu consegui, que era um projeto do ano passado, eu fui agora em novembro receber um prêmio de 2º lugar por um projeto que eu criei com uma outra colega minha e mais 2 professores. Então eu fui lá em Brasília, na CAPES, para receber esse prêmio. A CAPES é um órgão nacional, né? É grande, famoso, então eu estava lá. Então essas coisas, elas vão fortalecendo as nossas crenças, são crenças fortalecedoras. Elas vão fortalecendo as nossas crenças de capacidade e as nossas crenças de várias outras coisas. Então, aqui a imersão, por exemplo, eu não divulguei ela adequadamente, né? Mas eu decidi fazer mesmo só com a Claudinha e mais 2 pessoas que provavelmente vão entrar amanhã e depois, e gravar, mas ver o que eu posso acrescentar, o que eu posso melhorar, o que eu posso tirar que ficou muito, né? Você vai fazendo, vai testando e vai fazendo assim. Foi tão bom para mim, é tão bom para mim fazer o mapa dos sonhos e pensar o que eu tenho que pensar para conseguir colocar lá realmente coisas relevantes e também colocar coisas que eu vou conseguir realizar, provavelmente realizar em 2026, que como que eu tenho que preparar minha mente para sonhar direito, sabe assim? Então isso é importante, né? Por isso que eu falei de todas essas coisas antes, né? E o meu irmão, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos, tem 3 anos, vai fazer 4 no ano que vem. O sonho da minha vida é ir lá. Meu sobrinho nasceu lá. Eu tenho um sobrinho que eu vi aqui, que é o Miguel, que ele foi para lá com 1 ano. E agora eu tenho um outro sobrinho que nasceu lá, que a minha cunhada ficou grávida lá, e ele já tem 2 anos. Então, eles estão no meu mapa dos sonhos desde o primeiro ano, depois do primeiro ano que eles estão lá. Então, eu achei que eu pudesse ir em 2024, achei que eu pudesse ir esse ano, não consegui, e eles estarão no mapa de 2026 e eu creio que nós iremos em 2026. Então, por que ele não é que era um sonho de longo prazo. Em algum momento eu achei que eu poderia naquele ano, por isso que eu coloquei. Então não adianta você falar assim, ai, eu quero comprar uma casa.
Só que a casa, você só vai conseguir comprar ela, ou pegar um financiamento, ou juntar o dinheiro daqui 10 anos. Então não faz sentido aquela casa estar lá no mapa de 2026. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um carro, mas você quer trocar o carro, mas você já fez um consórcio, você tem um dinheiro para dar o lance, ou você quer vender o seu, você vai pegar lá 50 mil no seu, e você tem mais 30 que você juntou, aí vai dar para comprar um carro um pouco mais novo, aí você coloca o carro lá no mapa. Agora, se for uma coisa que precisa de muito dinheiro e você só vai ter daqui 5 anos, não faz sentido estar no mapa de 2026. Então, você pode até ser que tenham coisas que você não consiga realizar, no meu teve também, mas muitas coisas que estavam lá eu realizei. Inclusive, tinha um curso que estava lá, que chamava Mentoria Acadêmica, que eu fiz, montei tudo no Canva durante o ano todo. E ele estava lá, e eu vendo ele lá no meu mapa e tal. Aí eu falei, cara, vai começar o Intenções, não sei o que, não sei o que, eu tenho que gravar esse curso, eu tenho que tentando gravar em casa, não dava, no Canva ficou ruim, não sei o que, vendo plataforma, vendo não sei o que. Aí eu consegui agendar lá no Teia Vergueiro, na sexta-feira, e eu gravei o curso inteiro na sexta-feira. E aí tinha uma TV, eu aparecendo, o microfone, e aí eles têm a câmera lá, né, os meninos gravando, e aí eu gravei por módulo, né, tipo, eram 11 módulos, e eu consegui fazer tudo na sexta-feira. Eu acelerei um pouco, né, porque eu precisaria de uns 2 dias para fazer, porque ele estava no meu mapa. Porque se ele não estivesse no meu mapa, eu não ia me. Meu Deus, tá lá no mapa. Eu quero fazer isso aqui. O negócio já tá pronto. Eu só preciso gravar. Eu não vou me impedir por causa de gravação. Eu não sei gravar e eu não quero aprender a gravar em casa. Eu não quero aprender. Eu só sei gravar pelo Canva. Qual outras ferramentas que eu tenho? Aí pedi uns orçamentos para uns estúdios que eu conheço. Assim, carérrimo, né? R$ 1.300, 4 horas, uma coisa assim, surreal. Aí lá eu não conseguia, não estava conseguindo horário aqui, porque estava reformando aqui pertinho. Falei, meu, vou tentar lá no Vergueiro. Aí consegui no Vergueiro, fui lá e gravei. Então, assim, se não tivesse no meu mapa dos sonhos, não ia sair esse ano. E saiu praticamente no segundo tempo aí, né? Porque já estamos em dezembro. E então é sobre isso. Se tiver no mapa, você vai se esforçar um pouco mais para que aquilo aconteça. Se você não colocar, aquilo vai ficar perdido. E tem estudos que falam que tudo que a gente planeja na virada do ano, vou ser mais fitness, vou comer direito, vou fazer não sei o quê, vou aprender a tocar violão, vou aprender a nadar, quando dá março, a gente já está começando a desistir. A gente vê que, sei lá, passou o carnaval, não sei o quê, o pessoal começou ali a desanimar, aí você começa a fazer as suas coisas que você já fazia, você não consegue mudar nada na sua rotina do que você fazia diferente, alguma coisa diferente para conquistar aquilo que você quer, e aí quando chega em abril, 80% das pessoas já abandonaram o que elas sonharam no ano novo e elas deixam para sonhar só no próximo ano novo. Então que nós não sejamos essas pessoas, mas para que a gente não seja essa pessoa e para que a gente também não seja hiperrealizadora, mas sem sentido, a gente precisa se conhecer, entender o que faz sentido para desinvestir energia no que não faz sentido e investir energia naquilo que faz sentido para você. Então, é isso que eu gostaria de deixar, né, hoje, para que a gente faça aqui as liçõezinhas de casa. Em uma hora não dá para a gente fazer isso juntas, e eu acho que são coisas que a gente precisa parar para pensar. Parar para fazer, para pensar. E aí amanhã a gente conversa um pouco no começo a respeito dessas atividades, né, se conseguir fazer e tudo mais, né, e a gente parte pro segundo dia, pro dia 2. E aí com essas dicas já que eu dei hoje, eu comecei a fazer desde ano passado, o mapa online. Então eu tenho um modelinho até no Canva, que é bem legal, que eu gosto. Se vocês quiserem eu posso compartilhar. Mas eu sempre fiz na cartolina, inclusive eu fazia junto com meu marido, e aí eu guardo, né, depois, eu tenho o que a gente colocou, a gente achou uma foto que era de costas, um casal segurando a mão de uma menina. Aí eu falei assim pro Claudemir, a gente tem que colocar um menino nessa foto. Por que a gente colocou? Porque eu quero menina. Ele falou, porque eu quero menina. Aí, menina, eu lutando ali, aí peguei um bonequinho que parecia um menino e colei assim, perto dessa foto que é nós dois segurando a menina. Só que veio a menina, porque na nossa cabeça, e a gente tinha o nome de menina, que era Giovana, nome de menino não tínhamos, porque eu já tinha esse nome, e a gente combinou que menina eu escolheria o nome, menino o Claudemir que escolheria. Porque às vezes você vai escolher um nome, a pessoa, por que você escolheu esse nome?
sei lá, era de seu namorado, era, sabe assim? A É. gente combinou, para não ter confusão, eu escolheria de menina e ele de menino. Nós não tínhamos o nome de menino, nós só tínhamos de menina. Na foto tava a menina. Então, você fica com. Tem estudos, tá, gente? Livros, pesquisa científica, que quando a gente visualiza, a gente tem a intenção maior de que aquilo realize. A gente fica ali, fica na nossa mente, né? Fica ali na nossa mente como uma ideia fixa e a gente vai fazendo coisas que possam ajudar a gente a, a realizar aquilo. Por isso que as figuras, né? Um mapa dos sonhos em figuras, ou coladas em cartolina, ou em folha 4, ou impresso, ou no Canva, ou digital, para você colocar no seu celular, não importa o jeito que você escolher, é importante já ir selecionando algumas coisas que você gostaria. E aqui no material tem algumas áreas. Então, pode ser pelo menos uma coisa de cada área, ou então você fala assim, nossa, uma coisa de cada área é muita coisa. Você escolhe umas 4 coisas que são mais importantes para você, pelo menos 4. A gente sabe que no meio do caminho vão acontecer milhões de outras coisas, mas se você conseguir focar em pelo menos 4 coisas, é bem legal. E uma área que eu acho que ela é primordial para qualquer pessoa é a área espiritual, né? A área que ela faz com que eu mantenha a minha sanidade mental, digamos assim, sabe? E aí a espiritual é aquilo que a pessoa acredita, né? Não necessariamente a mesma crença que eu. Mas assim, de você logo pela manhã agradecer, né, pelo despertar, agradecer pela sua família, pelas coisas no mundo que você quer que melhore, pedir pelas coisas que você quer que melhore, não fazer orações que só contemplem você. Um pastor perguntou esses dias assim, se todos os seus pedidos fossem realizados, quem seriam os maiores beneficiados? Não pode ser só você, tá, gente? É importante a gente pensar no outro. Aí eu falei assim, pelo menos nessa daí eu me livrei de ser só eu, porque eu oro pelas mães órfãs, pelas crianças órfãs, pelas viúvas, pelas divorciadas, pelos estrangeiros, né? Porque as pessoas que mudam, né, para um outro país, eu acho que sofrem muito ali, né, com aquela cultura, às vezes sem dinheiro e tal. E eu falei assim, então, essas coisas estão sempre nas minhas orações. E aí vai mudando uma coisa ou outra, né? Mas a gente sempre está ali pedindo pelos nossos, né? Pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, né? Tudo muito fechadinho ali, né? Pelos nossos sonhos. Mas a gente ampliar essa oração, né? Pedir pelo mundo, pela política no país, né? Pela regeneração do mundo, né? Pela paz, né? Pelas mulheres, né? Pela segurança, não ficar só naqueles pedidos muito fechados, tá, gente? Isso ajuda também a ampliar nosso olhar sobre a gratidão e sobre o outro, né? Então eu aprendi muito isso com a espiritualidade. Então, para mim, ela é a área ali, principal que a gente não pode deixar de focar, e principalmente se for logo no início do dia, porque daí você vai conseguir ter um dia com a energia alinhada. Você não vai começar aquele dia assim, sabe? Tipo, se você não sabe que vai acontecer, e aí na hora de dormir, você fala, deixar pra hora de dormir, aí você já tá cansada, às vezes aconteceu tanta coisa pesada, difícil, que você fala, eu não vou agradecer nada, olha o que aconteceu hoje. Então, se você faz isso de manhã, você já meio que se livra ali, e as coisas que vão acontecendo, a gente vai tentando administrar aquele problema, para que a gente não seja sugado por ele. Porque a falta de inteligência emocional, quando acontece um problema, a gente surta. E é essa a minha luta para 2026, quando acontecer um desafio muito grande que eu não sei como lidar, eu não quero assim, ai, pelo amor de Deus, nossa, mais isso. Não. Assim, calma. Como que a gente resolve isso daqui? Isso dá para resolver? Dá. Então vamos resolver. Não dá para resolver, não vai adiantar eu esquentar minha cabeça. Eu quero ter essa serenidade. É isso que eu estou buscando para 2026. Então, vai ter luta aí, né? Então, é isso. E aí eu finalizo aqui. Eu queria saber, Claudinha, se você quer compartilhar alguma coisa, né, do que você achou, e alguma coisa do que eu falei, né, se você quer contribuir também, fica à vontade. Aí a gente já finaliza, porque daí já deu o horarinho aqui. Tá. Dessa sua última fala, é bem interessante, né, porque quando a gente reza ou, né, faz uma intenção para o coletivo, a gente tem que estar nesse coletivo, né? Alguém também, que nem você falou, rezar para as viúvas. Olha aí, eu tô na oração de alguém. É isso. Porque eu falo assim, cara, é muito insano você ficar assim, tipo, depois que você tem alguém, você fala assim, meu, eu tenho que sonhar sozinha. O que eu vou fazer no ano novo sozinha?
Como que eu vou fazer? Porque, tipo assim, você tava com aquela pessoa, porque eu sei como é tá com alguém. Eu fico assim, meu Deus, quando meu marido vai viajar de avião, eu fico assim, meu Deus, protege meu marido, pelo amor de Deus, não aconteça nada nesse avião. Não é que eu sou dependente do meu marido, mas, tipo assim, eu amo viver com meu marido. O que eu vou fazer se meu marido não estiver aqui, sabe assim? Tipo, dá uma angústia, assim, em mim, às vezes, sabe? Então eu fico pedindo sempre proteção pra ele, sabe? Protege ele onde ele estiver, traz segurança, porque a gente sabe que é muito violento, né? Sim, sempre é. Mas é interessante, porque normalmente a gente pede para a gente pede para os próximos, né? Uhum. Interessante quando você sempre vai, quando vai, a gente vai pedir para alguém, né? Ou mesmo para esse coletivo, a gente fala, né, da dor do outro que está lá, mas de alguma forma a gente também pode estar na oração de alguém, né? Exato, E, exatamente. E quando você está pedindo pelo coletivo, regeneração do mundo, você também está pedindo por você. Você exato, vive no mundo. mas a gente está sempre fora, a gente não se inclui. Enquanto quando alguém nos inclui, a gente fala, poxa, tem mais gente também como eu. Então é bom também pensar, né, nessa sua fala, assim, me veio isso, né? Quer dizer, nunca eu ouvi alguém falar assim, né? Primeira vez. Então é interessante. Ah, que bom. É isso, né? Eu acho que quando a gente está com o coração aberto, né? A gente sempre pode contribuir, mas também sempre pode aprender, né? E eu acho que, para mim, assim, é isso que leva a gente a alcançar outros níveis, né? A gente evoluir, avançar, Exato. aprender mais. Então, eu acho que a caminhada junto, ela é importante por causa disso, assim, ao meu ver, né? O que eu penso. Então, eu É, queria te agradecer, Claudinha, por você ter entrado, para a gente ter dado o primeiro passo aí. Que bom que, como é que é? Que bom é a gente poder ser rejeitado, né? Quando a gente tem algo para oferecer, a gente é rejeitado, tá tudo certo. tá certo, porque, né, com essa rejeição a gente aprende a ser mais resiliente. Exatamente, é isso, é sobre isso. E aí te aguardo amanhã, então, Claudinha, um beijão para você. Muito Um beijo, obrigada, viu? Tenta fazer os exercícios. tá Um joia. beijo, querida. Deixa eu ver como é que eu paro essa gravação aqui, peraí. Parar a gravação.